Olá pessoal, aqui é a nossa disciplina de introdução à programação. Iremos utilizar a linguagem Python. Dado que já temos o Python instalado na nossa máquina, né, a gente vai utilizar o interpretador do Python como uma calculadora. Bem, eu sou o professor Felipe Gonçalves dos Santos e a gente vai começar aqui o nosso primeiro assuntinho da nossa disciplina de programação, tá? Então, com o interpretador Python, pessoal, a gente pode fazer diversas tarefas matemáticas. Tá? A gente pode utilizar esse nosso interpretador como uma calculadora. Então, a gente pode, né, usufruir dessas operações de forma bem simples. Inicialmente, a gente vai ver quais os sinais, né, como é que eu faço para utilizar esse interpretador. Inicialmente a gente vai utilizar as seguintes operações. A gente vai entender como é que eu faço uma subtração, uma adição, uma multiplicação, uma divisão, uma exponenciação e como eu pego o resto de uma divisão com a linguagem Python, tá? Então, inicialmente aí, quando eu estou fazendo uma subtração, tá? Eu utilizo o sinalzinho de menor, tá bom? Esse traçozinho. Tá? Então na entrada aí eu coloquei 7 menos 2. Como saída, lá no interpretador, ele vai fazer essa subtração e vai me dar o 5 como saída. Tá? Já na adição eu utilizo o sinalzinho de mais. Tá? Então como entrada eu coloquei aí o 6 mais 2. Eu tenho como saída o 8. Tá? Outra operação que a gente pode fazer é a multiplicação. A multiplicação, a gente utiliza o sinal de asterístico, tá? Então, aí como entrada eu coloquei o 4, né, asterístico 3. A leitura a gente faz 4 vezes 3. E como saída a gente vai ter o 12, tá? Quando eu estou fazendo a operação de divisão, eu utilizo a barra, tá? Então, aí no exemplo eu coloquei entrada 12 dividido por 2, a gente tem como saída o 6. Quando eu estou fazendo a exponenciação, o sinal que eu utilizo, pessoal, é o sinal do asterístico duas vezes bem juntinho, tá? Então, eu coloquei aí, ó, 2 elevado a 4, tá? Eu tenho como base o 2 e, né, eu estou elevando o 2, o 4, né? Então aí, ó, eu vou ter como resultado 16. Nessa expressão aí, pessoal, eu estou multiplicando o 2 4 vezes por ele mesmo. Então eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Como resultado, eu tenho 16. Quando eu quero pegar o resto de uma divisão, tá? Eu pego e coloco o sinal de porcentagem, tá? Então eu coloquei no exemplo aí 10% 3, tá? Então como resto eu tenho o 1. Eu tenho 10 dividido por 3 dá 3, resta 1, certo? Para chegar no 10, tá bom? Outra coisa que a gente tem que observar quando a gente está programando em Python, tá? É a precedência das operações. No Python, né, os parênteses eles são utilizados em Python da mesma forma como as expressões matemáticas. Ou seja, para alterar uma ordem de execução de uma operação. Então, eu coloco dentro do parênteses o que eu quero que faça primeiro e assim, consequentemente, né, as outras operações eu vou fazendo com essas regras do parênteses, igual a gente faz na matemática. Para relembrar aqui a questão das prioridades, né, da precedência dessas operações, assim como na matemática, o Python, como primeira precedência, ele coloca a exponenciação ou potenciação, né, que é os dois asterísticozinhos, como a primeira operação a ser realizada, tá, dentro de uma expressão matemática. A segunda é a multiplicação, a divisão e o porcento, né, que é a operação para verificar o resto. Ele está na segunda precedência.
A terceira precedência, eu tenho a adição e a subtração, tá bom? Então, por isso, fica aí, a gente faz a mesma, né, o mesmo entendimento da matemática. Então, quando eu estou pegando uma expressão matemática um pouco maior, né, nesse caso aí, 1.500 mais, parênteses, 1.500 vezes 5 dividido por 100, é equivalente à seguinte expressão matemática aí, colocada embaixo, tá? Então, o que é que o Python vai entender? Ele vai entender que você disse para ele que é para fazer primeiro o que está dentro do parênteses e depois, né, o que está fora do parênteses. Então, se você não colocar parênteses, ele vai levar, né, em consideração tudo da questão da precedência dos sinais. Nesse caso aqui, ele também vai levar em consideração a precedência dentro dos parênteses, tá? Se eu tivesse aqui um sinal de maior, né, então primeiro ele ia fazer a divisão e depois ele ia somar, tá bom? Então muita atenção quando a gente estiver fazendo essas operações, tá? Bem, essas aqui são as nossas referências, são os nossos livros que a gente está levando como base, tá? Então, essa foi a nossa primeira aula e até a próxima. Um abraço.